talvez, só talvez, você devesse ver esse vídeo antes que seja tarde demais. Muito bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Moretti, eu sou advogado, professor de Direito Constitucional e da Tecnologia de Informação há mais de 25 anos. Eu me formei em Direito em 99 e comecei a dar aula logo depois, na sequência, na faculdade em que eu me formei, que eu fui convidado para lecionar. E eu venho falar aqui especialmente hoje para os meus colegas advogados, que no Brasil hoje já são mais de 1.400.000, e para todos os estudantes de Direito. Eu comecei a minha primeira aula com uma brincadeira, que não era só uma brincadeira, que depois acabou virando um meme em alguns vídeos que circulam pelas redes sociais. Logo depois das apresentações iniciais, eu apontei para um dos alunos que estava quieto, tranquilo no final da sala, no fundo, e mandei que ele saísse da sala. Sem motivo nenhum. Não havia simplesmente nenhuma razão para que eu fizesse isso. E eu mandei ele sair da sala num tom bastante seco e duro, dizendo: sai da sala agora, senão não começa a aula. E ele, incrédulo, perguntou: eu falei: você mesmo, pode sair da sala, senão não começa a aula. Aí ele: o que eu fiz? Eu não fiz nada. Eu falei: não importa, eu tô falando pra você sair da aula, senão eu não começo a dar aula. E o rapazinho então levantou e saiu da sala de aula constrangido, sem saber o que tinha acontecido, e nenhum dos colegas falou nada. Era o primeiro dia de aula de Direito, era a minha primeira aula que eu estava lecionando com o professor, e nenhum dos alunos se manifestou. Naquele momento eu sentei em cima da mesa dos professores, eu olhei bem para o rosto de cada um deles e perguntei: vocês acham que foi normal o que aconteceu aqui? E aí todos um pouco incrédulos, assim, ainda constrangidos, porque talvez o primeiro dia de aula na faculdade, acenaram com a cabeça dizendo que não tinham achado normal. Eu falei: então por que ninguém falou nada? Por que ninguém fez nada? Por que se vocês não acharam justo o que aconteceu, por que ninguém se posicionou contra uma injustiça que estava acontecendo dentro do primeiro dia de aula de vocês no curso de Direito? Por que ninguém levantou a mão e falou: professor, você tá doido? Por que você está fazendo isso? O que aconteceu? Tem algum problema que a gente não está sabendo? Tem alguma situação aqui que... Por que o senhor está tirando o rapaz da sala de aula? Por que ninguém falou nada? Além do próprio rapaz, que saiu visivelmente constrangido, e eu fui logo depois no corredor buscá-lo, falando para ele voltar, para que ele pudesse assistir essa parte da aula. Ninguém falou absolutamente nada. E naquele momento, então, eu estava transmitindo para aqueles alunos, para mim, talvez o que seria o conteúdo mais importante que eu poderia dar naquele semestre para eles. Não adianta nada se você é um cidadão, se indigna com alguma coisa e não faz nada. Não adianta nada se você é um cidadão, se indigna com alguma coisa e não faz nada. E adianta menos ainda se você é um advogado, se você é um operador do direito, qualquer que seja ele, e vendo uma situação de injustiça não se indigna e faz alguma coisa, coloca em ação. A profissão de advogado, assim como as diversas outras profissões do mundo jurídico, nos possibilitam o poder da caneta, o poder da ação, de fazer alguma coisa em prol de alguém, de uma situação, da defesa de uma injustiça qualquer. Não adianta absolutamente nada estar indignado e não fazer nada. Por que eu estou dizendo isso? Nós temos observado no Supremo Tribunal Federal absurdos jurídicos incalculáveis. Na verdade, o que temos lá não são ministros do Supremo Tribunal Federal ou juízes de uma corte constitucional, mas são criminosos de toga. São criminosos que usam a toga como mortalha, como pano de chão judicial, que envergonham a nossa estrutura jurídica, a nossa estrutura de direito do país. A gente está vivendo uma falsa democracia, uma pseudo-democracia, em que não existe mais o sistema de freios e contrapesos que um dos poderes, o poder é uno nessa tripartição desenhada por Montesquieu, não tem a capacidade de controlar os abusos do outro porque estão todos dentro de um mesmo círculo vicioso. Se o poder emana do povo, numa democracia que Platão já dizia que era a quarta pior forma de governo que existe, porque em uma democracia há muito espaço para demagogos e há muito espaço para que a gente tenha uma degeneração de valores, de sistemas, de possibilidades de ação extremamente significativas, se surgir a leitura da República, em uma democracia com um baixo nível de instrução da população, em uma democracia em que os sistemas estão todos viciados, em uma democracia que não se busca cultura, que se tem um QI médio muito baixo, que as pessoas simplesmente não pensam em que estão fazendo, votando, escolhendo, etc., a gente tem espaço para que esses absurdos aconteçam. E nós, se não transformarmos a nossa indignação em ação, não estamos fazendo nada. Estou há mais de um ano trabalhando em processos importantes no Supremo Tribunal Federal, combatendo os crimes
cometidos por criminosos como Alexandre de Moraes, que são diuturnamente cometidos lá dentro. Crimes são cometidos no Supremo Tribunal Federal diuturnamente e o Senado, que deveria fazer alguma coisa, não faz acovardado, porque os senadores têm processos, inquéritos e diversas demandas e interesses no Supremo Tribunal, e nessa via de mão dupla, num sistema absolutamente viciado, o país fica refém. Está instaurada aí uma nova forma de escravidão, a qual eu chamei de a escravidão judicial contemporânea. Em julho de 2025, antes da aplicação da Lei Magnitsky, eu publiquei esse livro, A Escravidão Judicial Contemporânea, recomendando diversas sanções internacionais, inclusive a aplicação da Lei Magnitsky contra o senhor Alexandre de Moraes. Ao mesmo tempo, nesse passo, eu já havia protocolado denúncia, mais de uma, contra o senhor Alexandre de Moraes e diversas outras autoridades no Tribunal Penal Internacional, assim como depois protocolei denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Comuniquei essas denúncias a diversas autoridades internacionais e tenho trabalhado diuturnamente de fora do país para tentar reverter isso. E por que hoje eu falo especialmente para os meus colegas advogados, para os alunos de direito? Da mesma forma que no primeiro dia de aula em que eu lecionei como professor, eu fiz questão absoluta de mostrar para os meus alunos na época que a indignação sem ação não tem nenhum valor. Da mesma forma como eu digo sempre para os meus alunos que o homem não é do tamanho dos seus sonhos, mas é do tamanho dos sonhos que consegue realizar. Eu venho aqui falar com vocês que todos nós juntos somos muito mais fortes do que esse sistema criminoso. E todos nós precisamos nos unir para combater os crimes cometido por criminosos que estão no STF, no STJ, no Senado, na Câmara dos Deputados e em tantos outros lugares. Essa semana eu estou colocando no ar esse site aqui embaixo, escravidãojudicial.com, onde eu trago informações relevantes e atualizadas sobre todas essas ações, sobre tudo que está acontecendo, sobre os bastidores de todas essas negociações. E eu gostaria de te convidar para fazer parte dessa comunidade, para estar conosco, para se unir a cada um de nós que está trabalhando contra esse sistema nefasto, cruel, criminoso, perverso, covarde, que instituiu o terrorismo de Estado no Brasil. Nós temos oficialmente instituído pelo senhor Alexandre de Moraes o terrorismo de Estado no Brasil. O terrorismo tem por objetivo aplicar o terror como forma de amedrontamento e de estruturação da sociedade. Não é isso que ele tem feito? Terrorismo esse aliado a uma tortura estatal, como tem feito com Felipe Martins. Terrorismo esse capitaneado por um narco-estado em que a mulher do senhor Alexandre de Moraes fecha um contrato milionário para defesa de interesses escusos do banco. O senhor Alexandre de Moraes intercede junto ao presidente do Banco Central para tentar resolver alguma coisa? Que é isso, se não é crime? E agora eu te pergunto, eu fui aluno do Gilmar Mendes e do Paulo Gonet. A minha maior tristeza aqui é você, professor. Paulo Gonet, que eu sempre considerei um homem tão honrado, um homem tão correto e que eu tenho visto defendendo como PGR posições que eu jamais na vida imaginei. Nesse Gilmar, ninguém nunca duvidou da sua ética e caráter duvidosos. Mas do senhor, professor Paulo Gonet, eu falo verdadeiramente com dor no coração, por ter sido seu aluno e saber da sua ética e correção. Me dói ver o senhor neste papel de Procurador-Geral da República, que eu jamais imaginei que fosse ver. Na época eram professores Inocêncio Martins Coelho, o senhor Paulo Gonet, professor, e o Gilmar Mendes, que os alunos preferiam sentar um pouco atrás para evitar cusparada nas aulas, que, em que pese muito inteligente, sempre utilizou a sua inteligência notadamente para o mal. Todos nós, então, temos que nos unir. Nós, juntos, somos maiores. Esse vídeo, então, é para todos vocês, colegas advogados, estudantes de direito e todos aqueles juízes, promotores, agentes públicos. Nós precisamos vencer esse sistema criminoso, nefasto que se apoderou do país. Nós estamos vivendo dentro de um narco-estado comandado pelo crime organizado que se apoderou, inclusive, da Suprema Corte. Nós, juntos, podemos vencer isso, mas nós juntos, sozinhos não. Espero você no site, na nossa comunidade escravidãojudicial.com. Quero te ver lá, vamos aprofundar essas conversas, assuntos e debates. Nos vemos.